E nós vamos a Atos, capítulo 16, continuando como companheiros de viagem de Paulo e Silas agora, já ia dizendo Paulo e Barnabé, mas brigaram, lembram? Brigaram, e Paulo foi para um lugar e Barnabé para o outro. Barnabé levando João Marcos, primo dele, e Paulo levando Silas. Mas já comentamos que um aspecto positivo dessa briga foi que, em vez de um time missionário, tinham dois agora, né? Então, Deus tem os propósitos dele. Seja como for, lá foram Paulo e Silas percorrendo algumas cidades em que Paulo já tinha estado na primeira viagem com Barnabé. E agora eles chegaram nessa cidade aqui, conforme o capítulo 16, em Derbe e Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, já vimos isto, e que tinha bom testemunho. Paulo então quis circuncidar Timóteo e levar Timóteo com ele, viu nele um obreiro nascendo ali, e foi uma decisão muito polêmica de Paulo, sujeita a muitas críticas, até hoje se discute se ele errou, se ele acertou, mas já passamos por isso. Então, no versículo 4 de Atos 16, ao passar pelas cidades, então Paulo retomou aqui, tinha parado aqui em Derbe e Listra, e agora retomou a viagem, acompanhado agora de Timóteo com Silas. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem. Vou ler no outro tom. Ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra que nos ensina e ensina. E aqui vemos os começos da Tua igreja sendo plantada de cidade em cidade, local em local, onde o Teu Espírito assim quis. Que aprendamos várias lições deste texto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Lembro do capítulo 15, na famosa primeira conferência em Jerusalém, onde eles trataram de alguns assuntos que eu já expliquei detalhadamente, mas saíram com uma carta de lá, da igreja de Jerusalém, dos apóstolos e dos anciãos, ou presbíteros, ou pastores de lá. E é isso que se refere aqui, é que Paulo ia lendo esta carta nas igrejas nas cidades onde ele passava, e que tinha igrejas, para que eles as observassem, ao mesmo tempo que ele pregava o evangelho também. E no versículo 5, é muito, muito gostoso o resultado dessas passagens deles. As igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Vejam dois verbos aqui. Primeiro, fortalecidas. E o segundo verbo, aumentavam. Então, o mesmo tom, mesmo rumo. O rumo de aumento, de progresso, de fortalecimento. Um tom totalmente positivo, com verbos diferentes. Mas cada verbo foi aplicado para um assunto, uma área diferente. Porque quando fala no fortalecimento, não é no fortalecimento da igreja como instituição, ou como a presença na cidade, ou coisa desse tipo, ou mesmo em número, que é o que vem depois, mas aqui, fortalecimento na fé. Ou seja, eles estavam crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Que podemos dizer
E isso resulta no conhecimento do próprio Deus. Nunca esqueça que a palavra de Deus é um meio para chegarmos até o próprio Deus. Quando dizemos que é importante estudar a palavra de Deus, é porque é importante conhecer Deus. Nunca esqueça isso, a Bíblia não é um fim em si mesmo. Eu leio a Bíblia 2 vezes por ano há 20 anos, foi 40 vezes que eu li a Bíblia, ótimo. Então, o que você ganhou com isso? Quantos versículos você agora sabe de cor, ou os livros da Bíblia e tal? Ótimo que você ganhe alguma coisa nesse sentido, mas não é o que importa. O que importa é o que será que você cresceu no conhecimento de Deus com tanta leitura. Ou oro tantas vezes por semana, tantos minutos por dia, coisa desse tipo. Ótimo, muito bom. Mas o que tem crescido no conhecimento de Deus. Então, quando fala aqui que essa igreja estavam crescendo em fé, está falando na base, no conhecimento de Deus, através da palavra de Deus, que os influencia para viverem conforme Deus quer. Isso naturalmente vai resultar numa vida modelo naquela cidade dos cidadãos e cidadãs convertidos e fazendo parte daquela igreja. Então tem uma série de consequências altamente benignas, só como resultado desta expressão aqui, crescendo na fé. Seria muito curioso o veredito, o diagnóstico ou o exame do Espírito Santo, se viesse o Senhor Espírito Santo, poderia vir aqui na nossa igreja e fazer um levantamento do estado dos irmãos aqui em conjunto, que formam a Igreja Batista Luz do Mundo, e nos últimos 2 anos, 3 anos, não sei, ultimamente essa igreja tem crescido na fé. Seria muito interessante. Eu não saberia avaliar de uma maneira muito correta, eu acho. Poderíamos arriscar alguma colocação aí, alguma ideia, mas só quem pode afirmar isso é quem é alvo da fé, que é algo íntimo, que está dentro do coração. Então, para eu falar, você falar, um ser humano falar da fé de alguém, tem que ser na base do eu suponho que tem sido assim, eu avalio esta fé com base no que a pessoa fala, no que ela diz, e como ela reage no dia a dia. É assim que eu avalio, mas uma limitação enorme, porque a gente pode mostrar um tipo de vida e um tipo de coração e ter outro, pode dar uma maquiada em muitas das nossas palavras, nosso comportamento, nosso testemunho, quantas vezes, não muito, graças a Deus, mas de vez em quando uma igreja se surpreende com um irmão tido como um crente muito fiel e pá, quando vê está num problema aí, um pecado há anos, totalmente escondido, ninguém sabe, então é limitado, não tem jeito. Tanto que você não vai ouvir um pastor sério, pelo menos, está falando da fé de alguém, falando tem fé grande ou fé pequena. Quem pode falar de fé é quem é o alvo da fé. Quem? O Deus triuno. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas um momentinho, pastor. Aqui não foi Lucas, o escritor de Atos, que disse que a igreja estava crescendo em fé? Então Lucas sabia com certeza. Como é que ele conseguiu saber isso? Fácil, essa é fácil. Não foi Lucas que disse. Foi o Espírito Santo que disse através de Lucas. Então Lucas aqui estava escrevendo parte da Bíblia e era inspirado pelo Espírito Santo de Deus, não tinha uma palavra errada do que Paulo estava dizendo. Então o Espírito Santo mandou Lucas escrever, diga aí que as igrejas estavam crescendo na fé, porque eu estou dizendo,
Eu quem? Deus. Espírito Santo. Esse sabe se estamos crescendo ou não. Esse diga aí é uma maneira de eu falar, né? Diga aí, como se ele estivesse ditando uma voz audível. Então, poderia até ser, e algumas vezes pode ter sido assim. Deus falou em alta voz, como a gente sabe, algumas vezes, mas não obrigatoriamente, poderia ser algo interno dele, ou um método que o Espírito Santo usava para garantir que aquele escritor da Bíblia estava dizendo absolutamente o que era verdade. Seja como for, é informação valiosíssima e que deve servir como alvo para cada crente, de uma maneira individual e de uma forma coletiva para a igreja. Bom, eu não consigo avaliar o tamanho da fé de alguém e o tamanho da própria fé que eu tenho. Eu diria que é difícil avaliar também, mas, claro que é muito mais razoável, mais factível, um crente falar da própria fé e avaliar, sim, apesar de que eu continuo dizendo que a última palavra vai ser de Deus, porque nós somos ainda, temos a carne em nós, infelizmente os nossos pecados nos atrapalham, então nós próprios podemos avaliar de uma maneira errônea. Porém, é válido um autoexame, a Bíblia fala nisso, para nós examinarmos a nós mesmos, para nós refletirmos, sim, e buscarmos nos purificar. Então, é válido, muito válido, o crente estar se autoavaliando nesta questão e vendo se poderia assumir diante, pelo menos diante de si mesmo e de Deus, Senhor, eu acho que eu estou evoluindo na fé, com muita dificuldade e tal, mas eu acho que eu estou, ou acho que eu não estou, me ajuda nisso, e tratar isso com Deus. Isso é um assunto pessoal, em que ninguém chega aqui falando da própria fé, e geralmente quando alguém fala da própria fé, é alguém que não está colocando de uma maneira muito bíblica essa questão, porque deixe que os outros falem da nossa fé, e mesmo assim, como eu acabei de dizer, de uma maneira muito precária, se não da nossa fé, pelo menos do nosso comportamento, né? Mas você chegar e dizer que tem muita fé, e isso, tenha cuidado, não é algo muito saudável, não. Dizer, de vez em quando alguém, eu ouvia mais, tenho ouvido menos, ainda bem, mas eu ouvia, muitas vezes ficava um pouco preocupado. Pastor, eu sou uma mulher de fé, eu sou um homem de fé, eu tenho muita fé. Então, tá bom, eu entendo, e nossa fé em Deus é um bem muito precioso que nós temos, e graças a Deus por isso, mas cuidado ao ficar falando muito, especialmente você quantificando a sua fé, se é grande ou se é pequena. É melhor equilibrar do Senhor, aumenta-nos a fé, é muito mais seguro para você orar a Deus, aumenta-me a fé, meu Deus. E não se esqueça que Jesus disse que se alguém tiver uma fé do tamanho desta igreja, né, manda uma montanha sair, ela sai, não? Não, é uma fé do tamanho de um grão de mostarda, bem pequenininha. Então eu costumo dizer, se você não levanta, não faz um monte, se mudar de um lugar para o outro, a sua fé é menor do que um grão de mostarda. Então você vai dizer, a minha fé é grande? Não diga. Em suma, eu quero ir para frente, é um excelente alvo, o crente. Senhor, eu gostaria muito que essa expressão fosse utilizada para mim, por ti, não pelos outros, porque eles não têm maneira de avaliar segura, podem, sim, mais ou menos, mas segura não tem, e nem por mim próprio, que eu não estou nem atrás de quantificar isso, que eu não vou acertar também, mas diante de ti. E espero que esteja sendo o caso, e continuarei me esforçando naquilo que eu puder,
para depender mais de ti e eu poder receber, e eu poderia receber de ti, teoricamente, que eu não creio que tu vais aparecer para mim e vai responder isso, mas que a minha fé está sendo fortificada. É um privilégio ousar pensar que esse é o meu caso. Então, e, um a um, nós formamos a igreja. Não seria também um alvo excelente, se soubéssemos que o Espírito Santo poderia dizer da Igreja Batista Luz do Mundo, que ela está sendo fortificada na fé e crescendo na fé. Claro que aqui eu poderia desenvolver muito, que para isso aí os pastores, os professores, cada um tem, e não só os pastores e professores, mas cada um tem a responsabilidade de fortificar a fé do outro, e ensinar, e dar testemunho. Aí poderia desenvolver muito, poderia ser um tema de uma conferência isso aqui, fortalecendo na fé. Mas vamos ter pelo menos como alvo que nossa igreja seja crescente na fé. E havia uma outra área em que eles estavam crescendo também, número, crescimento numérico. Normalmente, numa igreja saudável, os dois elementos devem estar presentes. Aumento de qualidade espiritual, seria a qualidade da fé, e aumento de quantidade. Não adianta querer só quantidade em prejuízo da qualidade, que vemos muitas vezes igrejas caírem nesse erro, em procurarem métodos para crescimento numérico, e muitas vezes, quando se busca esse tipo de solução, geralmente se cai no erro de esses métodos serem praticados em detrimento ou com prejuízo da qualidade espiritual, da qualidade doutrinária do que está sendo ensinado. Quantidade, como é que atrai mais gente, como é que fazemos mais campanha para isso, como é que tornamos a igreja mais ambientada para parecer algo que as pessoas estão mais acostumadas a ver, paredes de preto, que hoje é a moda, luzes e holofotes, para parecer em casa de show. Isso está cada vez mais comum. Isso não é busca de qualidade espiritual. Isso basicamente, não é que uma coisa elimina a outra, mas normalmente anda acompanhado da outra, infelizmente. Né? A energia que se gasta pensando nisso, o dinheiro que se gasta e a filosofia empregada nesse tipo de crescimento ou de excelência, buscando melhorar isso, e aumentando, e crescendo, e vindo mais gente, e a igreja e a cidade comentando mais, e crescendo em números, e com projetos enormes e tudo, provavelmente vai ser feito à custa, especialmente quando apela para o aspecto realmente do que é visível, do que é palpável, do que é aceito pela sociedade na época, especialmente pelos jovens da época, que se sentem num ambiente mais propício em termos da modernidade, da atualidade. Então, isso mostra claramente o que há uma disposição, no mínimo uma indiferença, se por acaso uma qualidade aí espiritual e doutrinária for sacrificada em prol do crescimento numérico. Por outro lado, não deve se concentrar tanto no crescimento espiritual e perder o interesse por crescimento numérico, que no caso vem de duas formas, só duas: conversões dentro da própria igreja e crentes que chegam de outras igrejas ou de igreja nenhuma, que estiveram há muito tempo sem igreja e cansaram disso, entenderam o erro que é um crente não participar de alguma igreja, que é um erro grave, mas finalmente, por um motivo ou por outro, ou por mudança de cidade, 1000 motivos, acho que estavam numa igreja que não os estava alimentando, 1000 motivos, que chegam até a igreja
e gostam, se adaptam e se tornam membros, e a igreja cresce em número. Um crescimento, obviamente, válido e que nos dá muita alegria recebermos irmãos que vêm de outras igrejas e aqui são examinados, são acolhidos, são examinados, são avaliados em termos das convicções e tudo mais, e muitos terminam pedindo membresia e se tornando parte da nossa igreja. É uma honra, um privilégio recebermos irmãos assim. E a primeira fonte mesmo, eu digo mesmo porque, vamos dizer, é o que se espera de uma pregação do Evangelho que visa a salvação, ou o aspecto da pregação do Evangelho que visa a salvação, porque o Evangelho de Cristo não visa só a salvação. A pregação do Evangelho, ou da doutrina bíblica como um todo, visa crescimento na fé dos que são crentes. É algo importantíssimo isso. Então, uma igreja que visa muito o crescimento em termos de conversões e que começa a enfatizar nas pregações de púlpito, ou talvez nas classes, o aspecto evangelístico e prega salvação, e o pastor se dirige quase que exclusivamente para pessoas visitantes não crentes, para que aceitem Cristo como Salvador, para que a igreja receba, para que haja conversão, a igreja cresça numericamente e tudo, desequilibrou. Porque a palavra de Deus não é só visando a conversão de pecadores, é um aspecto importantíssimo, claro, mas há um outro aspecto, e eu não vou comparar um com o outro, para dizer qual é o mais importante e o menos importante. E acho que a Bíblia nos preocupa em dizer qual é o mais e qual é o menos. Eu acho que os dois são dois pilares sem os quais o Evangelho fica, a pregação do Evangelho fica entortada, aí fica deformada. Então, pode ser um erro a igreja visar tanto com o crescimento numérico em termos de conversões, que termina esquecendo de alimentar os que já são crentes e que já ouviram o apelo: se converta ao Senhor Jesus Cristo, se arrependa de seus pecados. E a pessoa já fez isso, um mês atrás, um ano atrás, 10 anos atrás. Então, a rigor, não precisa mais ouvir isso para crescer espiritualmente. É gostoso a alma de um crente ouvir a pregação do Evangelho, visando a salvação, porque ele vai se lembrar que já passou por isso, sabe muito bem o que significa isso na sua própria vida. É gostoso. Não mais do que isso. Mas isso não vai trazer alimento pesado, carne, para a sua alma, tão necessitada do alimento da palavra de Deus, do alimento mais sólido da palavra de Deus, que todo crente vai precisar. Desde o novinho na fé, que precisa de leitinho, até os mais experientes na fé, que precisam de alimento sólido, né, que não virá só na pregação do Evangelho, visando o aspecto da conversão e enfatizando o pecado, a necessidade de arrependimento e conversão. Por outro lado, se enfatizar somente esse aspecto da educação religiosa ou espiritual, o Evangelho vai ficar, o Evangelho da conversão, ou aspecto do Evangelho da conversão, vai ficar em segundo plano, que cada pastor vai dar a sua dosagem. Na igreja, o pastor que ocupa o púlpito, né? Eu tenho a minha dosagem, cada um tem a sua dosagem, às vezes a dosagem, ela mesma varia ao longo do ministério, como se sentisse mais dirigido durante algum tempo para falar mais desta área ou da outra. Seja como for, é um equilíbrio. Como já falei da edificação da fé, agora estou falando da questão do crescimento numérico. A igreja não deve se fechar em si mesma, quase que desprezando o crescimento. A palavra desprezar é muito forte, mas deixando em segundo plano o crescimento numérico, e se chegar a um ponto muito elevado deste sentimento, vai acabar fazendo o que a igreja? Se fechando em torno de si mesma.
Nós somos um grupinho aqui muito gostoso, e amém por isso, se somos e se os irmãos se sentem assim. Mas às vezes pode chegar um ponto de dizer, não, se entrar mais gente vai estragar. Estragou quando você entrou? Não, mas também eu, né? Eu sou diferente, né? Eu sou... Ah, você é diferente? Ah, prazer, eu não sabia que você era diferente. Você é tão pecador, eu sou como qualquer um do outro, sim, ou chegamos convertidos aqui, ou nos convertemos aqui, mas ainda cheio de falhas, cheio de problemas e tudo. Então, temos muito o que fazer com você, temos muito o que fazer comigo, com cada um de nós. E, importantíssimo, estamos abertos para receber novos irmãos em Cristo. É interessante que tem mulheres e homens que já tiveram filhos, e às vezes, antigamente eles chegavam a essa conclusão com 8 ou 10, hoje com 1 já chega, mudou tudo. Mas mais um, nem pensar. É comum a gente ouvir isso. Tudo bem, Deus não obrigou a ter um filho, depois 2, depois 3, depois 4, depois 10, como às vezes era ensinado na religião romana isso. Eu não sei nem se ainda é hoje. Mas, seja como for, educar, orientar, eu reconheço que cansa. E às vezes eu e a Sandra comentamos, Deus é muito sábio, né? Porque o avô, a avó, não tem obrigação nenhuma de educar. Pode até dar uma deseducada. Quer chocolate? É bom demais. Agora, quando era o filho, chocolate não pode, porque vai isso, aquilo. Porque educar é muito difícil, o peso é muito grande. O avô pode dar uma boa relaxada e tal, e sem se preocupar, respeitando sempre os limites que os pais estabelecem para quando está na casa do avô aquilo seja respeitado, tudo isso. Mas não tem aquele peso de educar. Às vezes, a gente se pega como se tivesse o peso. Né? Quando vê, estamos eu e a Sandra conversando ali, porque o neto tal, ou a neta tal, se eu disser neto tal, é o pobre do Lucas, que é o único, né? Agora eu estou generalizando, né? Então, o neto barra neta tal, isso aqui. Espera aí, Sandra, o que nós temos a ver com isso? Sobre a educação de um do outro, que está educado bem ou educado mal. Homem, eu quero lá saber disso, eu quero curtir o menino, a menina, a mocinha, a moçona, já ali, e o pai que se vire. Eu sei que é fácil falar, porque a gente se apega, a gente ama, e tudo é muito gostoso, mas Deus é sábio mesmo, o pai não tem a responsabilidade disso. Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque uma igreja, talvez sem pensar, naturalmente, um membro que chega pela conversão vai começar tudo de novo. Especialmente, claro, os pastores, a liderança, tudo de novo. Vai começar do zero, vai ter as mesmas dúvidas dos outros, vai arranjar alguém para dar os primeiros passos juntamente com ele, vai ensinar o que é batismo, cheio de dúvidas, às vezes já esteve por outras igrejas, aí faz 1000 perguntas, por que a igreja tal fala isso, e a outra diz aquilo, aí vem, orienta. Então, eu reconheço, é difícil, do zero, instruir, educar, orientar, dá muito trabalho. Mas é por isso que nós vamos nos enclausurar aqui e dizer, não, esse grupo já está muito bom, está ótimo, está uma curtição. Então, vamos ficar por aqui mesmo. Eu não creio que a igreja chegue a essa decisão, uma atitude, de uma maneira consciente, combinada numa sessão, ou vamos resolver que a partir de hoje ninguém quer crescer mais aqui, não quer mais conversão. É óbvio que não acontece nada disso. Mas esse espírito, pode ter certeza, ele pode contaminar. E sem sentir, uma igreja está muito bem, obrigado mesmo. E não está muito desejosa de conversão. Eu, pelo menos, não deixo a igreja quieta, para os que vêm aos cultos de oração, eu estou lá constantemente. Gostaria até que tivesse mais irmãos se lembrando disso.
Mas eu procuro lembrar a igreja o tempo todo, conversões, e eu conclamo a vocês que peçam nas suas orações a Deus, peçam a Ele explicitamente: Senhor, nos dá conversões, graças a Deus pelos que chegaram e foram para a sessão agora e vieram de outras igrejas. Então, eu já falei deles, é uma bênção, ótimo, tudo bem. Mas outra coisa aqui, conversão, Senhor, está faltando conversão em nosso meio, está faltando, não no sentido técnico, como se ele estivesse falhando em dar conversão, mas dizendo melhor: Senhor, nós estamos sentindo falta. Em vez de dizer está faltando, talvez seja melhor isso, porque talvez seja melhor assim, porque Ele é que decide, né? O fato é que o Novo Testamento dá uma boa ênfase no crescimento numérico de igrejas, especialmente o livro de Atos. Nós já vimos isso, e eu chamei inclusive a atenção. Olha o número aqui, está falando em número aqui, 3.000 se converteram naquele dia, está escrito, é o número lá. Por quê? Porque é importante. Então, Deus valoriza isso, a ponto de ter mandado registrar nos primeiros relatos sobre a igreja. E o crescimento demonstra que os irmãos estão pregando e como devem, e que Deus está agindo. É uma demonstração muito, muito gostosa. E o crescimento normalmente, eu estou colocando a palavra normalmente, enfatizando aí, como um selo de Deus, sobre o que está sendo feito ali. Agora, se normalmente o crescimento numérico saudável demonstra que Deus está aprovando o que está sendo feito ali, o contrário não é sempre verdade. A recíproca não é verdadeira, ou seja, não está tendo crescimento, ou está tendo pouco crescimento em termos de conversão, então isso indica que Deus está descontente com essa igreja. Não, absolutamente não. É gostoso ter conversão, é gostoso poder afirmar que Deus, quando converte, é uma demonstração, normalmente, que Ele está se agradando, mas o contrário não obrigatoriamente faz isso. Deus, na sua sabedoria, pode não produzir frutos com a pregação da palavra dele. Pode e faz. Muitas vezes. Lemos histórias de missionários que, olha, dá pena. Anos e anos e anos num certo trabalho, um trabalho longínquo, distante da sua terra, remoto, às vezes até um lugar perigoso, e não tem conversão. Não tem, é árido, seco, como o Nordeste na época de seca. Isso não significa que estão sendo infiéis e que Deus não está aprovando aquele trabalho. Pode acontecer de Deus nem permitir que o Evangelho seja pregado em certos lugares. Vamos já ver isso aqui neste capítulo. Vetar. Querem pregar no lugar tal. Não. E poderíamos perguntar, por que Deus faz isso? Eu vou deixar para perguntar quando chegar na hora em que Paulo vai encontrar esse tipo de dificuldade. Mas Deus pode fazer uma igreja diminuir em quantidade, mesmo uma igreja que esteja sendo fiel. Uma mudança maciça dos membros por algum motivo, uma cidade que depende muito de algum tipo de indústria ou coisa assim, e aquilo muda, e muitos se mudam, pode acontecer, uma epidemia, que aliás tivemos isso recentemente, uma crise qualquer naquela cidade ou naquele bairro. Pode haver vários motivos de Deus permitir isto, mas essa não é a regra. A regra é que uma igreja cresça. Agora, não vá pensar em fazer taxas. Taxa de crescimento. Eu vou dizer, um dos motivos que me fez sair de uma igreja uma vez foi um gráfico que o pastor apresentou com taxa de crescimento.
Eu disse, eu vou embora. Eu sou engenheiro, gosto de gráficos, entendo de gráficos, pelo menos os mais simples. Gosto de projeção, sou organizado por natureza. Mas quando chegou lá, na reunião da diretoria, isso aqui é a nossa projeção de crescimento ao longo de 5 anos. Hoje nós estamos tantos membros, daqui a 1 ano nós deveremos ter tanto, daqui a 2 nós deveremos ter tanto, daqui a 3 tanto, daqui a 5 anos deveremos estar nesse número aqui de crentes e tal. Me deu um desgosto muito profundo pela forma que o pastor, não era pastor não, que estava enxergando isso, e somado com outros fatores, eu disse, não dá para mim, acho que não há aqui um entendimento como eu entendo, que é os critérios de crescimento por salvação numa certa igreja. É algo que o ser humano não tem a mínima informação. Mínima. Então, quem arrisca por esta seara está mostrando um afastamento de um rumo bíblico numa área muito importante. Sabe o que acontece? É exatamente o que eu estava comentando, que eu projetei para a igreja ter tantos membros daqui a 1 ano, já se passaram 6 meses para comparar o primeiro ano, temos que fazer alguma coisa para atrair mais. Sabe, as metas, vocês que trabalham em empresas hoje, está cada vez mais na moda, questão de metas, de cumprimento de tarefas, meta, pois acaba sendo uma meta para um pastor, ele fazer de tal forma, providenciar atividades tais, que aquela igreja venha acolher gente em seu meio e como consequência disso, conversões que muitas vezes são levadas até por algum tipo de programação, de manipulação, de semelhança com outras coisas do mundo e tal, que acaba se desvirtuando. É muito melhor ficar com a igreja crescendo bem pouco no sentido de metas humanas, no sentido de uma empresa, mas quem diz que é pouco? Para a matemática do Espírito Santo, para o critério do Espírito Santo. Não temos a menor pista, meus irmãos. A menor pista. Então, é algo que antigamente me perturbava muito mais. O pouco crescimento, poucas conversões. Hoje é menos. A gente gostaria de ver mais conversões. É muita alegria, muito gostoso. Você está no meio e vê que alguém se converteu, um menino de 10 anos se converteu, ou alguém de 15, ou de 20, ou de 80. É bom demais. Então a gente gosta. E quando não tem, sente uma faltazinha, ou zona. Mas está na hora de confiar e dizer assim, Senhor, esse assunto é teu. Eu tenho que estudar a Bíblia, tenho que dar o melhor que eu possa no púlpito, o meu limite de capacidade de expor, de consciência do que estou dizendo, de seriedade, de compromisso, meu limite, vou me puxar enquanto eu estiver vivo. Agora, a conversão de quem está ouvindo, não. Eu não posso me angustiar com isso, não posso me dar esse luxo, porque eu estarei entrando perigosamente numa área que não deve ser, não devo entrar. Então vamos, aí eu falo com o pastor, com outro, eita pastor, lá na minha igreja também está ruim a parte de conversão, a outra está ruim também, a gente se chora um pouquinho no ombro do outro, que acolá descobre uma que está boa, tem várias conversões lá, agora, aí veio o diabo, é porque tu é o pastor fraco, tua pregação não está boa não, aí o outro lá pensa outra coisa, o outro pensa outra coisa, boa é aquele, porque é humano isso, mas essa luta é constante na vida de um pastor e de cada crente que queira
vê a sua igreja crescendo e não cresce por algum motivo, vou para outra. Porque é óbvio que a minha igreja aqui está no desagrado de Deus, é claro. A outra, você viu aquela que tem lá naquela rua tal, avenida tal? Pois é, começou com 100, vai em 3.500. Isso em 2 anos. Essa é a igreja. Esse pastor é abençoado. Esse pastor é que está com tudo. Agora, se ele está pregando a palavra de Deus de uma maneira correta, ele é abençoado mesmo. Viva! Amém! Que Deus o está aprovando e abençoando e fazendo aquela igreja crescer. Claro! Muitas vezes não é o que acontece, mas às vezes acontece. Se for, ótimo, ótimo. O exército é de Cristo, não é nosso. Ele é que determina quando vai e quando não vai. Então, vamos nos convencer, se for o caso, de que estamos numa igreja saudável, igreja que prega a palavra, igreja que procura levar a sério a vida cristã, e se Deus vai fazer com que essa igreja dobre em 1 ano, ou dobre em 10 anos, ou diminua metade em 3 anos, não sabemos. Versículo 6 a 8, uma passagem importante aqui, e com ela eu vou encerrar. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, estão vendo? Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Muito interessante isso aqui, e a passagem diferente. Por 2 vezes, alguém é citado nominalmente de impedir o ministério de ninguém menos do que o apóstolo Paulo, pronto para pegar o evangelho no começo da sua atividade missionária, talvez já no meio, porque já era a segunda, mas era mais no começo do que no fim. Toda a energia dele, todo o comprometimento dele, vai pregar ali, aí alguém proíbe. Só o Espírito Santo, só, entre aspas, porque é o próprio Deus que dirigia a Paulo, que dava energia a Paulo, que dava tanto compromisso a Paulo, era o mesmo. Mas aqui você não prega. A segunda vez, versículo 7. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então, o verbo impedir, no versículo 6, no versículo 7, não permitiu, ou seja, proibiu. Não sabemos porque o Espírito Santo é chamado Espírito Santo de uma vez, e no versículo seguinte, de Espírito de Jesus, por essa mudança. Talvez Cristo tenha aparecido, tenha algo a ver com uma interferência do próprio Jesus Cristo nesse processo. Não sabemos. Ou simplesmente Lucas quis variar nos nomes do Espírito Santo e mostrar que o Espírito Santo é o Espírito de Jesus Cristo, como nós sabemos que é algo mais, é maior do que a nossa compreensão. Mas o Espírito Santo proibiu. Primeira vez, tentaram pregar no sudoeste de onde eles estavam. Aqui não adianta botar um mapa e explicar para vocês, não é bem o caso. O fato é que eles queriam ir para baixo, sudoeste, onde estavam Éfeso, Colossos, as cidades onde eles estiveram depois, Mileto, cidades grandes da época. Eles queriam ir para lá, um excelente campo missionário, muito bem escolhido. Não. Na segunda vez, tá bom, então vamos para o norte. Sudoeste não dá. Vamos para o norte, que é esse lugar chamado Mísia e Bitínia. Não. Por ordem do Espírito Santo.
Não sabemos a maneira como o Espírito Santo demonstrou essa proibição, por meio de profecia, ou numa visão, na época acontecia, e não sei, o sonho, não sei, mas ficou claro que eles entenderam assim. Então, ao sul era o mar, bem no sul. Sudoeste tinha essas cidades aí, proibidos. Para o norte, proibidos. Para o leste, era de onde eles tinham vindo. Então, era voltar. Só ficou o oeste. E resolveram ir para lá. A cidade de Troade, à beira-mar. Imagino Paulo e Silas, após o primeiro impedimento do Espírito Santo, primeira proibição. Já é um pouco difícil, né? Você estaria disposto e querendo trabalhar e tudo, e o chefe, o dono, como se diria, o onipotente, aquele que manda, que tinha um controle de tudo, o Espírito Santo, o próprio Deus, dizer, não. Já é um pouco difícil isso. Mas não desanimaram. Tá bom, não podemos ir para o sudoeste, nós vamos para o norte. Não, pela segunda vez, pelo próprio Espírito Santo, de novo. Senhor, só tenho uma coisa para fazer aqui, eu vou me embora. Vou para casa. Não seria de admirar se eles tivessem começado a ficar muito confusos e começando a desanimar. O que está havendo aqui? Nós saímos de Antioquia prontos para pregarmos nas cidades onde nós já estivemos na primeira viagem e em outras também, abrir mais campos e tentar fundar mais igrejas. Estamos com disposição de enfrentar todo tipo de dificuldade e algumas vezes temos enfrentado de fato, até com risco de vida, e em vez de recebermos ajuda, não é nem que tu estás de braços cruzados, tu estás contra os nossos planos evangelísticos. Não vamos tirar férias lá no norte, não, senhor. Nem veranear um pouco, ou fazer alguma obra social, simplesmente. Não, nós vamos pregar o evangelho de Jesus Cristo. E na segunda vez, era o caso de dizer, o teu evangelho, porque aqui fala, né, o Espírito de Jesus. Jesus proibiu, gente, eles de irem. Então, por que esse impedimento todo? Temos luz verde para voltarmos para casa, trabalharmos lá em Antioquia, que estávamos trabalhando muito lá na igreja que nos enviou. Não vimos nada disto. Não quer dizer que não havia momentos de Paulo desanimar, como houve. E ele mesmo confessa honestamente isso. Mas não é o que nós vemos aqui. Vamos tentar a última direção aqui. O último rumo aqui, não dá para cá. Tudo indica que mesmo sem entenderem o que estava acontecendo, eles continuavam plenamente convictos de que Deus tinha sim um trabalho para eles, e que eles foram chamados para isso, e que eles aguardassem, não parados, que às vezes tem a hora de aguardar parado também, mas nesse caso não ficaram parados, que aliás seria outra opção, ficar parado aqui e trabalhando aqui nesse local, Derbe e Listra, onde eles estavam, encontraram Timóteo, até novas orientações. Mas eles estavam querendo avançar, o ímpeto deles, Paulo especialmente, era avançar, era abrir caminho, e ele não parou. Você já teve circunstância que sua vida parece que está meio sem sentido? E que você tenta alguma coisa e não dá certo? E às vezes mesmo na área espiritual, vamos dizer, área ministerial, no serviço a Deus,
querendo saber onde vai atuar no trabalho de Deus, querendo ver se dá certo. Você se dispõe em todo o coração: Senhor, este ano, se eu for indicado, eu vou aceitar a minha indicação para diácono da igreja. Eu vou. Já tenho recusado há alguns anos, dessa vez eu vou. Aí acontece, ele é indicado, os pastores aprovam, perguntam a ele aceita, o conselho dá ok, tudo bem, aí traz para cá, perde por um voto para o último. Eram para entrar 6, ele foi o 7º votado. Pronto. E agora? Aí fica confuso, e não sabe o que fazer, passou meses orando, anos recusando, na hora que ele aceita, e tudo. Isso, não vou dizer que é típico, não sei se é típico, mas se prepare para esse tipo de situação, em que você quer trabalhar, você se mostra disposto a trabalhar, e Deus não. É para ti, Senhor, tu não estás enxergando isso? Espero que você não pergunte desse tom. Não. Pelo menos naquele momento, naquele contexto, ou talvez nunca, não sei. E ele não vai dizer também. Irmãos, às vezes isso é só, e esse só não quer dizer que por isso é pouco. Teste, prova. Eu quero ver se ele quer mesmo trabalhar para mim. Ai, tem que ser diácono, ou tesoureiro, ou secretário, ou seja o que for, tem que ser isso aí, ele escolheu isso aí. Aí eu não estou querendo agora que ele seja isso aí, e ele está chateadinho, desanimou. Que serve é esse? Que serve, não vai trabalhar onde eu quero, não, onde eu vou chamá-lo. Mas a gente é muito manhoso, às vezes fica, eu já quis trabalhar e tal. Isso não é bom, não. Esse tipo de pensamento. Será que eu sou um servo tão ruim, tão imprestável, que nem o meu serviço ele quer? Vá chorar noutro lugar, não aqui, nem para mim, pelo menos, porque eu vou mostrar que o Espírito Santo dá dons para servir na igreja a cada um como ele quer e distribui como lhe apraz, e você vem me dizer que você não tem e que você não serve para nada. É um crente completamente inútil, porque nem Deus quer o seu serviço. Não, irmãozinho, assim não. Ou irmãzinha, né? Eu disse, e vou encerrar dizendo, que há momentos de desânimo. Todos nós já passamos por isto. Paulo, eu já comentei também, e vamos ver momentos de desânimo dele ao longo do livro de Atos ainda. Mas desânimo não é bom, não. Não é bom, não. É natural. É normal, vamos chamar dessa forma. E não vou dizer que é pecaminoso, deve ter pastor mais exigente, tem uns pastores que são duros. E está desanimado, estou pecado. Eita, peraí, calma, ouve mais um pouco o pobre do irmão. Para depois você dizer se é pecado ou não é, e olha lá, que o pecado não é contra você, é contra Deus, e você é Deus. O desânimo pode ser normal, mas procure afastar, porque não é saudável. Não tem uma passagem na Bíblia que indique que o desânimo é saudável, nem uma. É bom ficar desanimado, desenvolva esse espírito de desânimo, é o contrário, né? Ânimo, ânimo, ânimo. Repito, não quer dizer que é pecado, e às vezes pode ser mesmo, não sei, mas não é o que eu quero enfatizar. Mas não encare o desânimo como algo benéfico. Pode ser normal, mas benéfico não é. Então lute contra ele, procure maneiras de você
superar isto, e nem se permita com esse desânimo. Muitas vezes o desânimo é mais perigoso quando ele abre portas para pensamentos do tipo que eu devo estar pecando em algum lugar, e por isso Deus não me quer ver o trabalho. Às vezes não está pecando em lugar nenhum, e às vezes o pastor ajuda nisso, para não dizer atrapalha, né? Quando o irmão está passando um desânimo, uma tristeza e tal, tem um pecado na sua vida. Eu não consigo dizer isso, eu não consigo olhar para o irmão triste, deprimido ou desanimado, e, pastor, tu é deprimido mesmo, está deprimido? Estou. Pecado. Pode procurar que você tenha pecado na sua vida, que o crente é para estar deprimido, não. Tá bom, então Jesus Cristo não foi crente, porque ele ficou deprimido, ele ficou angustiadíssimo, antes da morte dele. Não sei quanto tempo demorou, mas ele suou gota de sangue de aflição. E você vai me dizer que quem está aflito ou deprimido é porque tem pecado e não confessa? Que é isso? O apóstolo Paulo, mas ele era pecador, podia pecar também, eu sei, mas não era o contexto no qual eu estava falando ali. Então pode haver um pecado por trás de uma depressão, ou um estado pecaminoso, uma insistência num certo pecado? Sim, e às vezes depressão é causa direta de uma desobediência insistente de Deus. Pode ser, mas avalie antes, não dê logo o diagnóstico, no caso, que pode ser errado. Então, eu encerro lembrando, desta vez, Paulo deu um belíssimo exemplo de insistência e de disposição para trabalhar e não desânimo. Isso é benéfico, isso é bom. Não a ponto de insistir de uma maneira exagerada e forçar uma situação, que é um outro caso. Mas procure superar os seus desânimos. E muitas vezes, a melhor maneira de superar um desânimo é confessando com outro irmão, com outra irmã. Nós podemos ser utilíssimos uns aos outros nisto. É por isso que é bom, abrindo o coração desse que eu já comentei, um culto de oração, como tenho comentado de vez em quando, ou conversas entre irmãos, até entre dois irmãos ao longo da semana. Então, é excelente essa interação entre irmãos, em que um anima o outro. Não é só o pastor de púlpito, não vai conseguir isso tudo, e muitas vezes é alguém da sua idade, alguém com que você simpatiza na igreja, pode te chamar de amigo, de confidente, e tudo, uma mocinha com uma mocinha, um rapaz com um rapaz, ou uma moça com um rapaz que seja por amizade, seja como for, um casal influenciando o outro. Isso na igreja não tem preço, é belíssimo, quando o desânimo de o desânimo é abatido por causa de outro, que vem e diz, não, assim não, e estimula e levanta o espírito do outro. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude no aprendizado destas coisas, aperfeiçoe cada vez mais essa Tua querida igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.